Deuteronômio capítulo 5. Nós estamos encerrando hoje uma série de 3 sermões. O primeiro foi sobre as mulheres, o papel da mulher, quem é a mulher no plano de Deus. O segundo foi sobre o homem, quem é o homem dentro desse plano de Deus. E hoje nós vamos pensar acerca dos filhos. Nada melhor do que nós vermos o 5º mandamento, que está aqui descrito em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Deuteronômio 5, 16. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ler todos juntos? Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar mais uma vez? Senhor, temos aberta diante de nós a tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor nos leve, Pai, da letra além. Que o teu Espírito venha, Pai, aqui no nosso coração, aqui no nosso meio, e nos instrua segundo a verdade da tua palavra, Pai. Anima o nosso coração, inquieta-nos também por meio do Espírito Santo, a observarmos a tua palavra e a percebermos aqui, Pai, o caminho do Senhor para a nossa vida, Pai. E assim podermos trilhá-lo com alegria, sabendo que o Senhor tem sempre o melhor para nós. No nome de Jesus, por amor da tua glória, nós pedimos que tu nos abençoes aqui nessa manhã. Amém. Meus irmãos, se nós fôssemos trazer ou fazer aqui um quadro, ou pintar um quadro sobre a atual, como é o padrão de família hoje em dia, a atual realidade, né? Como estão vivendo as famílias hoje em dia, nós teríamos que pintar um quadro muito estranho, um quadro muito feio. Na verdade, por conta de toda uma psicologização da sociedade, também isso fruto da queda mesmo, da desconstrução das ordens da criação, nós temos um retrato de família hoje muito confuso. Também no meio evangélico não é muito incomum nós percebermos isso. Há um autor que escreve um livro muito joia sobre ocupado demais, e eu esqueci o nome do autor agora, e ele trabalha um capítulo, essa questão dos pais que vivem como um compromisso desenfreado em servir os seus filhos. É como se eles fossem reféns dos seus filhos. É como se, e isso se tratando de igreja, é como se dentro da igreja nós tivéssemos a todo custo que salvar os nossos filhos e passássemos a viver ali agora um tipo de idolatria do lar, uma idolatria gospel, uma idolatria dentro de casa, com todas as estruturas da palavra e muito bem disfarçado de uma espiritualidade. É como se o sentido da palavra na educação dos nossos filhos fosse completamente traduzido agora numa dependência daquilo que nós podemos fazer para salvar os nossos filhos. Por outro lado, quando a gente olha o mundo aí fora, a gente vê essa bagunça geral. Não existe mais ordem, não existe mais respeito, e tudo isso começa dentro de casa. Se você puder abrir a sua Bíblia em Miqueias, no capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 6, nós temos aí um retrato muito claro, não apenas do nosso Brasil, mas um retrato muito claro da sociedade, quando ela perde de vista os preceitos do Senhor, quando ela perde de vista a palavra do Senhor. Veja aí Miqueias, no capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas no verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Uma situação de desespero, de secura mesmo que ele está falando aqui. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto.
todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe, o governante, exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles, juntamente, urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquele que reclina sobre o teu peito. Veja só a razão de tudo isso. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Toda essa bagunça social existe, irmãos, porque não há uma observação, uma observância daquilo que é preceito do Senhor, daquilo que é mandamento do Senhor. É certo que nós vivemos numa situação onde a Bíblia mesmo descreve que o mundo ele jaz no maligno. Nós não somos do mundo, ainda que estejamos no mundo, não somos nós que estamos jazendo no maligno, é o mundo que não conhece a Deus, que está perdido no maligno. E o que poderia então partir lá em Atos, no capítulo 1 ainda, quando os discípulos de Jesus estão ali ainda meio que perdidos, eles olham e dizem assim: Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus olha e diz assim: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para si. O próprio Jesus, ele não tem o pleno conhecimento, ou ele não tem o conhecimento de algumas coisas que são concernentes ao Pai, que fazem parte dessa relação do Pai, e ele se coloca ali de forma muito submissa. Outro exemplo claro é naquele momento do Getsêmani, antes da sua crucificação, onde Jesus está ali orando, e ele diz assim: olha, Pai, se possível passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, o que tu queres e não o que eu quero. Como filho, Jesus se submete ao Pai. Esse poderia ser para nós o maior exemplo, irmãos. E aqui no texto de Deuteronômio, Moisés está relembrando aos filhos, depois de falar ao coração dos pais, Moisés agora está relembrando aos filhos o preceito da obediência aos pais. Pai aqui, é preciso que a gente abra esse parênteses também para explicar. Quem é pai e mãe? Eu lembro que no seminário tinha um amigo meu que ele gostava muito de perguntar. Fazia muitas perguntas, o tempo todo. Todo mundo na sala brincava com ele, porque tudo para ele se tornava uma pergunta. E aí a palavra, o porquê, né? Porquê, tudo dele era porquê. E no hebraico a palavra porquê é lamá, né? E aí quando ele chegava, todo mundo brincava com ele, lamá. Perguntava antes dele perguntar. Todo mundo zoava com ele nessa brincadeira assim e tal. E aí uma vez o professor estava ensinando sobre os 10 mandamentos e chegou no 5º mandamento, honrar pai e mãe. E aí ele levantou a mão, né? E todo mundo já ficou ali brincando com ele. E ele fez assim: quem é o pai e quem é a mãe? Todo mundo na sala na hora brincou e disse assim: é óbvio, o texto está dizendo é pai e mãe. Só que aí o professor olhou para ele e fez assim: muito interessante sua pergunta. E foi bom, irmãos, que calou todo mundo. Todo mundo estava rindo, porque era óbvio, né? Pai e mãe. E o professor disse assim: olha, é muito mais do que simplesmente pai e mãe. O nosso catecismo, o breve catecismo, na pergunta 63 e na 64, fala sobre o 5º mandamento. E a pergunta 64, ela traz esse questionamento, né? Quem é pai e mãe dentro dessa relação? E hoje eu vejo o quanto ele era profundo nas suas brincadeiras, né? Pai e mãe, pelo menos a interpretação que nós temos, é que é muito mais do que pai e mãe, daquelas figuras que nós temos dentro de casa, nosso pai e nossa mãe. É qualquer um que se acha investido de autoridade, que dentro desse contexto organizacional Deus colocou sobre nós. Entretanto, essa observância começa dentro de casa com os pais, com o pai e com a mãe. Minha avó, quando eu era pequeno, ela dizia umas coisas bem interessantes. Eu era um menino que desobedecia um bocado.
E aí minha avó dizia o seguinte: obedeça seu pai para um dia não aprender a obedecer por meio da polícia aí fora. Hoje em dia as pessoas não respeitam os pais, nem respeitam autoridades lá fora. Aqueles que trabalham na área da educação percebem isso de forma muito clara. Antigamente, professor e professora era muito respeitado dentro de sala de aula. Eu fui de um tempo onde eu estudei num colégio que tinha uma freira lá, que era minha professora, porque eu conversava muito, ela chegou até dar cascudo em mim. E eu chegava em casa dizendo assim: mãe, a freira deu cascudo em mim. Aí mamãe fazia: vou lá saber por quê. Quando chegava lá, descobriu por quê, pode dar. E eu obedecia. Você olhava para aquelas pessoas e não sofro com isso, nenhum trauma na minha vida. Não tenho trauma nenhum, irmãos. Não tenho. Hoje em dia todo mundo é muito traumatizado. Um dia desse eu conversando com um pai, e o pai disse exatamente assim: ô pastor, meu filho está com um problema terrível de pornografia. Peguei ele lá no quarto acessando pornografia. Eu disse assim: tira o computador do quarto. Ele disse: mas pastor, veja só, eu vou entrar no espaço dele. Eu vou interferir no espaço dele. Aquilo ali é a vida dele. Esse menino vai crescer com raiva de mim, pastor. Eu disse assim: rapaz, é como se nós fôssemos reféns dos nossos filhos, como se a gente não pudesse dizer não, como se a gente não tivesse autoridade nenhuma, porque eles fazem o que querem. Eles estão livres para ser quem eles querem ser. Eles estão livres à mercê de um coração que é corrompido, que é corrupto, é desesperadamente corrompido. Estão à mercê desse coração, estão à mercê desse mundo, estão à mercê das ciladas do diabo, e a gente está simplesmente dizendo assim: não, mas o bichinho vai ficar traumatizado se eu for mexer com ele. O conceito aqui, irmãos, bíblico é que existe um pai e uma mãe. Existe uma autoridade dentro de casa, existe obediência dentro de casa, e essa relação é exatamente o tipo da relação de Cristo e a igreja nesse sentido, de Deus Pai e a igreja. Nós não somos autoridade acima de Deus, nós não mandamos em Deus, ainda que muitas comunidades por aí se arvorem dizendo assim: eu ordeno, eu determino, eu exijo, mas nós não somos. Há uma ordem dentro da criação, onde existe um Deus que é Pai, e Ele criou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e Ele rege todas as coisas de acordo com sua vontade, e nós, enquanto filhos, somos servos desse Deus. Somos filhos, nós não somos senhores, nós não somos deuses, não há um confronto de poder cósmico, nós não estamos duelando com Deus, e ninguém jamais pode duelar com Deus. Simplesmente pelo fato dele ser Deus, o único Deus soberano. Quando levaram a Arca da Aliança e colocaram no templo de Dagon, quando os filisteus tomaram ali, 1 Samuel, e levam lá, no outro dia a imagem de Dagon está caída, com o rosto em terra diante da Arca do Senhor. Não há qualquer disputa. Deus, ele torna os ídolos desse mundo, ele reduz esses ídolos a nada. Não há e não pode haver no nosso coração essa insubmissão ao Senhor. O preceito parte exatamente daí, dizendo para mim e para você que existe sim uma autoridade, e Deus constitui autoridade sobre a nossa vida. Meus irmãos, nós enquanto pais, nós somos chamados a pastorear, a instruir, e muitas vezes até usar a vara da disciplina com os nossos filhos. Eles aprendem desde cedo que existe sim autoridade, e essa autoridade, ela é permeada, ou ela é cheia da palavra do Senhor. Não pode ser um autoritarismo vazio, onde, porque você simplesmente não supriu, ou não correspondeu às minhas expectativas, você agora vai apanhar. Mas deve ser uma realidade, ou uma autoridade cheia da palavra do Senhor, cheia do Espírito do Senhor, para que os questionamentos, quando forem levantados, a gente tenha a base para dizer: olha, você quebrou tal mandamento, eu estou disciplinando você por causa disso, olha, eu estou agindo assim porque Deus me constituiu assim, e isso não é certo para você, e essa não é a vontade de Deus para você. Aqui em Deuteronômio capítulo 6, nós vemos aqui
como isso se aplica na prática, a caminhada dos pais com os filhos. Olha, assentado na tua casa, quando andares pelo caminho, há uma instrução formativa, intencional e constante. É algo que os pais fazem constantemente. Estejam no trânsito, estejam em casa, estejam em qualquer lugar, a oportunidade apareceu, eles estão instruindo seus filhos. E aí os filhos então se submetem a essa autoridade, porque eles percebem que Deus colocou, e que o seu pai, que a sua mãe, é um tipo dessa relação entre Deus e a sua igreja, entre alguém que tem autoridade, foi colocado como autoridade, sobre alguém que está abaixo dessa autoridade. Há essa relação, irmãos, e Deus organizou a sociedade dessa forma. Nós vimos aqui o texto de Miqueias, quando isso não acontece. O juiz aceita suborno, tanto ele como o príncipe, eles se vendem à corrupção. Toda essa bagunça passa a existir por conta da perda da autoridade. Essa semana nós vimos, aquela bagunça em Brasília, cenário de guerra. E aí o exército foi chamado para as ruas. A autoridade foi chamada. E você viu as repercussões nas redes sociais e tudo mais. É colocado agora, e eu não estou julgando aqui o mérito da questão do presidente, se é lícito, se não é, se é para ter impeachment, se não é, mas ele é autoridade. E ele colocou a autoridade nas ruas. Mas você vê a resposta da sociedade como é isso. Não, nós temos o direito de quebrar, de incendiar, de pichar, de fazer isso, de fazer aquilo outro. É uma baderna, é uma anarquia geral. Não existe autoridade, e quando a autoridade é posta sobre nós, a autoridade não presta. A autoridade não serve, porque está cortando, está podando o meu direito de exercer a minha cidadania. Que tipo de cidadania é essa, irmãos? Onde essa falta de respeito, se você for atrás da vida desses vândalos, ou dessas pessoas que estão aí fora, ou de pessoas que promovem o mal, quando você olha para dentro de casa, não há autoridade. Não há. Há uma família quebrada, princípios quebrados, valores quebrados, corações que não têm autoridade, vidas sem autoridades. São vidas que crescem e aí elas vão resplandecer lá na frente tudo aquilo que foi plantado no início. Não há autoridade. O chamado aqui para os filhos é: honra a teu pai e tua mãe. Agora eu queria que você pensasse nesse contexto, porque é uma promessa aqui. A promessa que está ligada a esse texto é para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja só, isso não é uma questão mística, mas é uma questão lógica. Se os meus filhos dentro da minha casa, e aqui Moisés está falando para o povo da aliança, é Moisés pregando para a igreja do Senhor, ele está dizendo assim: olha, pais, se nós criamos os nossos filhos dentro de uma estrutura, onde nós conhecemos a Deus, onde nós conhecemos a palavra de Deus e comunicamos a palavra de Deus, e comunicamos autoridade, nós ensinamos os nossos filhos, eles reconhecem Deus e reconhecem essa autoridade de Deus, eles vão reproduzir isso também. E ao contrário do que diz Miqueias capítulo 7, de 1 a 6, a vida social, nos âmbitos sociais, ela será diferente. E aí os dias se prolongam sobre a terra. Isso também tem a ver de forma muito prática com o cuidado dos filhos com seus pais. Porque, irmãos, ao observar que eu, como filho, fui instruído a cuidar do meu pai, a honrar o meu filho estaria sendo instruído dentro do mesmo caminho. Meu pai está lá bem velho, já de idade, e eu estou cuidando dele. Um dia, quando eu estiver velho, com muita idade, o meu filho vai reproduzir aquilo também, porque ele aprendeu a honrar o seu pai. Da mesma forma, irmãos, nos âmbitos sociais, dentro de uma sala de aula, nós passaremos a respeitar os professores, porque são autoridade constituída por Deus. Romanos capítulo 13 fala sobre isso.
Toda autoridade é constituída por Deus, e nós devemos honra, irmãos, a qualquer autoridade que esteja sobre nós. Nós devemos honra. Nós vemos isso no Senhor Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Ele está diante de Pôncio Pilatos. Esse é um texto que me choca muito, irmãos. Ele está diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos olha para ele, o Criador de todas as coisas, aquele que formou todas as coisas, a perfeita imagem do Deus invisível encarnado ali, e Pôncio Pilatos diz assim: olha, você sabia que eu tenho autoridade sobre você? Tanto para mandar prender, para matar, para soltar, para fazer o que eu quiser. A resposta de Jesus não é: você não sabe com quem você está falando. Mas a resposta de Jesus é: você tem autoridade sim sobre mim, porque do alto foi dada a você. Jesus reconhece a autoridade de Pilatos, e Jesus se submete, irmãos, à autoridade de Pilatos. Quantas vezes, irmãos, nós de forma jocosa tratamos as nossas autoridades? Pastor Elias Medeiros estava pregando aqui na conferência de plantação e revitalização de igrejas. Ele disse uma coisa, irmãos, que eu creio ser muito certa. Gente que vive com faixa o tempo todo protestando e zombando de autoridade é gente que não ora e que não conhece a palavra de Deus. Ainda que tenhamos direitos legais, irmãos, para nos manifestar, é muito tênue a linha que separa a manifestação, muitas vezes lutar por um direito, da zombaria e do desrespeito. É muito tênue. Eu não fui para nenhuma manifestação, não estou dizendo que você não deva ir. Mas ao mesmo tempo, eu sei porque eu não vou. Porque lá, no meio da multidão, com todos gritando, com todos xingando, o nosso coração é provocado, irmãos. É muito tênue a linha, é um limite muito curtinho entre uma coisa e outra, para a gente começar a não santificar o nome do Senhor, a desrespeitar aqueles que Deus constituiu como autoridade sobre nós e a quem nós devemos honra. Na primeira carta de Pedro, se você olha lá comigo, capítulo 2, a partir do versículo 11, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, o apóstolo Pedro nos exorta, dizendo o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Veja só, essa é a nossa identidade. Vocês são peregrinos e forasteiros. Ainda que você tenha uma carteira de identidade que diga lá que você é brasileiro, a sua cidadania é celestial. Você aqui é peregrino e forasteiro. Essa é a sua identidade agora. Que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a igreja. E aí o que é a igreja? O que de fato é a igreja? E o resumo foi: a igreja somos nós. E aí eu até brinquei assim, eu disse assim: irmão, se entrasse alguém e pichasse isso aqui, quebrasse as janelas, isso e aquilo outro, a igreja continuaria sendo eu e você. Se a gente sair um dia daqui, mudar para outro lugar, isso aqui se tornar um cinema, uma boate, qualquer outra coisa, a igreja continua sendo nós. Claro que esse espaço é separado, é consagrado ao Senhor, mas nós sabemos que a igreja somos nós. No final da aula, algumas pessoas me procuraram e disseram assim: pastor, eu não concordo com nada do que o senhor falou. E eu disse assim: tá, por quê? E aí a pessoa: não, porque isso aqui para mim, o púlpito, por exemplo, é o santo dos santos. Olha aí, tinha umas crianças na época brincando aqui. Isso é uma blasfêmia, esses meninos brincando aí em cima, isso é uma falta de respeito. Irmãos, eu entendo. Imagina chegar diante daquela situação e dizer assim: irmã, isso é heresia, isso e aquilo outro, não sei o quê. Isso aí sei lá. Mas a gente precisa entender a formação, o processo de formação. E a gente precisa entender o tempo e como chegar ao coração das pessoas e ensinar. Isso não significa ser covarde, ou isso não significa de alguma forma não estar sendo bíblico. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário, há um tempo, há um processo, e isso demonstra respeito. E isso demonstra honra. E nós somos chamados para honrar.
Outra questão que sempre é levantada é: honrar quem é bom é muito bom. Irmãos, eu lidei com um caso há alguns anos atrás, lá no sertão, lá em Fátima. Foi muito triste. Numa tarde, Neto, que era pastor de lá, que faleceu, ele e Dinha chegaram junto de mim com uma jovem. E essa jovem, desde criança, ela tinha sido abusada por vários homens. O pai dela tinha um bar no terraço da casa, e aí alguns homens chegavam lá e diziam assim: toma aí R$10 para eu sentar tua menina no meu colo, e ele deixava. Os caras iam lá para o quarto e faziam isso com ela. A proporção do abuso foi crescendo quando ela foi entrando na adolescência e outras coisas piores foram acontecendo com ela. Chegou um ponto dessa menina começar a ter contato com o evangelho. Ela não falava com o Neto, ela não tinha qualquer contato com homens, ela não aceitava, mas ela aceitava conversar com Dinha. E aí, numa tarde, Dinha levou ela lá na escola, que a gente estava, e aí essa jovem já, ela chegou lá toda cheia de dedo, irmãos, literalmente um bichinho do mato, aquele bem assim, sem dar um sorriso, olhando para você assim por baixo, bem estranho mesmo. Sentamos lá e comecei a falar de Jesus para ela, Dinha falando também, tudinho, aquela coisa lá acontecendo, e de repente aquela moça olhou para mim assim, com os olhos cheios de água, de lágrimas, e disse assim: e onde era que Deus estava quando eu estava lá sendo abusada? Onde é que esse Deus que é bom estava quando meu pai fazia isso comigo? Ela, quando falava a palavra pai, ela rilhava os dentes. Tinha muita raiva no coração dela. E eu lembro que naquela hora a gente falou assim para ela: Deus estava lá naquele quarto, preservando você de algo muito pior. Sabia que você poderia ter morrido ali? Sabia que você poderia ter acontecido sobre sua vida algo muito pior? Deus estava lá naquele quarto. Deus estava cuidando de você para que hoje você pudesse conhecê-lo. Irmãos, aquela menina que não abraçava ninguém, naquela tarde ela deu um abraço na gente. Ela saiu de lá diferente. Sabe, eu penso que nem sempre é fácil a gente olhar para autoridades, olhar para pai. Ela depois entrou num caminho onde ela precisava perdoar o pai dela e honrar o pai dela, mesmo sendo aquele homem mau. Eu lembro que quando minha filha nasceu, os meus pais estavam separados. O sonho de todo filho, e penso eu que de todo avô, é estar lá quando o seu neto nasce. É participar daquele momento. Eu pregava aqui na igreja aos domingos, eu dava aula em escola dominical, e eu tinha um ódio terrível do meu pai no coração. Ele estava separado da minha mãe, causou muitos males, e minha filha nasceu, eu vou visitá-la, e nunca veio. Há 4 meses já, ela tinha 4 meses, e ele nunca tinha vindo, ele nunca tinha manifestado qualquer coisa. E um dia eu estava conversando com Dario de Suzana, e Dario chegou para mim e fez assim: você precisa honrar o seu pai. Enquanto você não amar seu pai, não honrar seu pai, eu não escuto mais uma de suas pregações. Você sabe que Dario, ele não tem papas na língua, né? E o que ele falou era verdade, irmãos. Sarinha, quando completou 5 meses, eu chamei Beta, colocamos ela no carro e fomos lá na casa, que era a casa dos meus pais. Não foi fácil chegar lá. Quando eu cheguei lá, estava o meu pai bêbado, ou de ressaca, muito grande a ressaca, dentro de uma sala. A mãe da mulher que ele estava vivendo deitada na rede que minha mãe ficava deitada. E a mulher que ele estava vivendo deitada no sofá que a gente sentava à noite, às vezes, para conversar. Os quadros estavam todos lá, a casa era a mesma. E eu bati naquela sala e disse assim: pai, eu trouxe sua neta para o senhor conhecer. Irmãos, Deus começou a quebrar o coração do meu pai e o meu coração a partir dali. As coisas não se tornaram as 1000 maravilhas. Muitas vezes eu saí daqui de Recife para ir visitar meu pai no interior,
E quando ele sabia que eu estava chegando, ele pegava a moto, o carro dele, saía da loja, e eu chegava lá, depois de viajar 80 quilômetros. Não, seu pai saiu, não está aqui não. E eu voltava para Recife. Mas na outra semana eu ia lá de novo. Às vezes minha mãe ligava para mim, meus tios ligavam para mim, o que é que você está indo fazer lá? Irmãos, nós somos chamados para honrar. Se você é filho, você é chamado para honrar seus pais. E todos nós aqui, talvez alguns já tenham perdido os pais, mas se você tem pai, nós somos chamados para honrar os nossos pais, irmãos. Isso é plano de Deus para tratar com o nosso coração, e é um caminho, é uma didática de Deus para ensinar os nossos filhos. Para ensinar os nossos filhos. Porque eles vão ver e vão aprender que a palavra que está na nossa boca, no nosso coração, ela é uma palavra prática. O desafio para mim permanece, irmãos. Permanece. Eu sou chamado a honrar o meu pai. Foi o pai que Deus me deu. Foi a mãe que Deus me deu. Talvez você olhe para a sua casa e diga assim, poxa vida, eu tenho tudo para discordar, mas foi o pai que Deus deu a você. Na soberania de Deus, na providência de Deus, Deus colocou esse pai e essa mãe na sua vida. E eles são instrumentos de Deus na sua vida, para você honrá-los, para trazer e gerar humildade no seu coração. Irmãos, isso muda a estrutura da nossa existência. Porque nós vamos agora aprender a sermos humildes, a saber que existe autoridade constituída por Deus sobre nós, e que honrando essas autoridades nós estamos honrando a Deus. E nós estamos deixando um legado também para os nossos filhos. Um caminho de obediência, um caminho de honra, um caminho de submissão. E serão homens e mulheres de Deus, irmãos. E nós podemos experimentar uma transformação de pessoas que estarão honrando e servindo a Deus onde estiverem plantadas. Eu queria chamar você para orar nesse momento. E de repente você tem no seu coração reservas. Você tem no seu coração aí lutas. Você não consegue honrar o seu pai. Eu tenho um amigo meu que poderia contar um testemunho bem mais difícil do que as coisas que eu vivi. Quando ele foi concebido, o conselho que o pai dele deu para a mãe dele foi: aborta esse menino. E nunca se relacionou com ele. Já agora com mais idade, casado, o pai dele buscou ele para conhecê-lo. Vê só. E a gente precisa aprender com José nesse momento, né? Olhar para os irmãos que fizeram mal, olhar para toda aquela situação e dizer assim: existe um Deus que para conservar, para preservar a vida de vocês, me mandou antes para cá. Não foram vocês que fizeram mal contra mim, foi Deus que me mandou para cá. E foi exatamente assim que ele honrou seu pai, e tem honrado seu pai, buscando se relacionar, viver com seu pai, conversar com seu pai. A gente percebe Deus derrotando o nosso ego, o orgulho do nosso coração, nos colocando humildes diante da sua autoridade e das autoridades que ele constituiu sobre nós, que são instrumentos de Deus, representantes de Deus, bênção de Deus, para nos abençoar. Amém, irmãos? Vamos orar? Se você precisa dar uma ligação para alguém quando sair daqui, perca tempo não. Busque. Honre. É bênção de Deus. Liberta o nosso coração. Senhor, está aqui a nossa vida, Pai. Somos fracos e pequenos, Senhor. Em nós não há qualquer força ou poder.
Mas é tão bom olhar para a Tua palavra, Pai, perceber que somos Teus. Obrigado porque o Senhor tem uma aliança conosco, Pai. E obrigado porque a Tua palavra, que é boa, agradável e perfeita, trata o nosso coração e nos leva a viver uma vida plena aqui, Pai, onde o nosso ego é vencido, tomando, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, que se esvaziou, Pai. Pedimos aqui que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, Senhor. Nos encha com Teu Espírito, Pai, para honrarmos aos nossos pais, para honrarmos ao Senhor, para honrarmos as autoridades que o Senhor constituiu sobre a nossa vida. Senhor, nos livra dessas concepções mundanas que projetam o egoísmo do homem, o orgulho do homem, e que não honram aquilo que o Senhor de fato colocou para que nós honrássemos. Senhor, se cremos na Tua soberania, Pai, cremos que o Senhor nos abençoou com